vem cumprindo com as suas obrigações e nós queremos que essa solução seja feita imediatamente, que cada segundo, cada momento, cada hora tem vidas sendo expostas e também sendo pessoas cefadas exatamente por essa questão. É bom que a gente está aqui também, né, além de ser um vereador de Feira de Santana, nossa cidade aqui, circunvizinha, nossa metrópole. O Silvio também é dirigente sindical, é presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federal e pré-candidato a deputado estadual. Então, a gente é o momento que pedimos a atenção dos ouvintes para que a gente possa, de fato, debater essas questões. E dizer que a gente também fez uma parceria com a PRF, pois a gente pediu a questão de segurança quando nós iríamos fechar a BR e fomos atendidos. Tivemos 2 viaturas em nossa disposição e Silvio foi uma das pessoas que nos ajudou a articular isso. E estamos tolerantes com o DENIT, pois eles entraram em contato conosco, pediram para a gente dar uma trégua, que eles já estavam atendendo algumas demandas. E é isso aí. A sociedade tem que se organizar, a sociedade tem que lutar pelos seus direitos. Eu só sinto, Alan e Silvio, pessoal, a ausência da grande imprensa, que nós oficializamos todas essas situações e não tivemos nenhuma resposta. Parece que a imprensa baiana se pautou em cima só de tragédia. Quando é algo que é favorável à população, quando é algo que é preventivo e reivindicatório em favor da vida, a omissão total. Eu falo isso também às prefeituras, notificamos as prefeituras com ofício, todas as câmaras de vereadores, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Terra Nova, Santo Amaro, Feira de Santana e Salvador, e nós não logramos nenhuma resposta. Então, essa questão aí que a gente tem que discutir, debater aqui, para a gente ter a população bem informada. Com certeza. E é um assunto que eu vi bem pertinente nessa questão da BR, porque isso prejudica muitas pessoas ali, tantas cidades. E a economia também. Verdade, é a economia. 2, 3, 4 horas parado na BR, não é fácil. Não é fácil, não. E você, senhor Silvio Dias, isso mesmo, né? Eu tô lá. Queria saber de você nasceu mesmo em Feira de Santana, é filho daquela terra? Alan, primeiro deixa eu dar um abraço aqui em Débora, ela que é a sonoplasta, está aqui trabalhando conosco, mandar também um abraço para o amigo Ademário Reis, ele que é diretor aqui da Rádio Educadora. Nosso diretor. Né? Um abraço. E eu sou filho de Feira de Santana, né, com muito orgulho, e eu costumo dizer que eu sou um dos poucos que, além de ser nascido em Feira de Santana, também tenho pais nascidos em Feira de Santana, algo que é coisa rara, porque Feira de Santana é uma cidade onde as pessoas acabam chegando lá e ficando, né? As pessoas migraram para Feira de Santana por causa da força comercial, por causa do emprego. Hoje já tem um outro viés, que é a questão educacional, muita gente vai para lá. Muitas universidades, né? faculdades. E Feira de Santana acaba sendo uma cidade polo para toda a região. Já foi maior, hoje não é o mesmo polo de 30, 40 anos atrás. Nós observamos que cidades na região cresceram e ainda bem que essas cidades cresceram, como por exemplo a própria Conceição do Jacuípe, cresceu muito, né? Eu vejo aqui grandes fábricas e isso é importante porque nós temos a possibilidade de que a pessoa que nasceu aqui possa continuar trabalhando, morando, vivendo aqui. Agora, existem problemas que são, digamos assim, que extrapolam os limites do município de Feira de Santana e devem ser atacados em conjunto. Então, nós temos muitos problemas que precisamos dialogar e juntos buscarmos as soluções. Meu amigo Paulo Ratinho, ele sempre me traz esse problema da BR-324, que é um exemplo de um problema que tem que ser dialogado por todos, porque é um problema, quando a gente fala de mobilidade pública, que envolve todas as cidades da região. É interesse de Conceição de Jacuípe, é interesse de Amélia Rodrigues, é interesse de Coração de Maria, que a gente tenha, e Feira de Santana, que a gente tenha uma BR-324
melhor, né? Então, respondendo a sua pergunta diretamente, sou filho de Feira de Santana, mas tenho uma vivência muito grande aqui em toda essa região, né? Primeiro, por entender que Feira de Santana não está sozinha. Feira de Santana depende muito das cidades. E segundo, por uma questão até profissional, a gente acaba tendo uma vivência muito próxima de todos os municípios aqui da região. E minha querida Berimbau faz parte desse contexto, né? A gente tem muitos amigos aqui, poderia citar vários aqui. Ao longo da entrevista eu vou estar citando alguns aqui. Por exemplo, Dona Uda, que deve estar nos ouvindo, estava lá almoçando na casa dela. Então é um exemplo de amigos que nós temos aqui em Berimbau e que, com muito orgulho, eu bato no peito e digo que a cada dia eu faço mais amigos aqui na região. Isso aí, coisa boa, viu? E me diga uma coisa, o senhor é o filho mais velho, né? Da família. Isso, rapaz, eu venho de uma família, como muitas, né? Uma família que foi baseada em uma professora, uma mãe, né? Minha mãe também é professora. Eu vi aqui, Procida, já mando um abraço para ela, né? Então, você sabe muito bem o que é ter uma mãe professora. E no meu caso, a peculiaridade, como muitas famílias, o casamento de minha mãe não deu certo, então eu fui criado praticamente por ela, né? No primeiro momento. E ela, de forma muito heróica, criou primeiro esse filho e depois de 10 anos, eu fui filho único até 10 anos, Paulo Ratinho. E depois de 10 anos vieram então meus outros 3 irmãos, Anderson, Marconi e Silvano, e formamos então essa família, pelo menos é a família dentro de casa. Eu tenho outras irmãs e irmãos por parte de pai, que fazem parte também da minha família, mas esse núcleo familiar mais próximo, digamos assim, da infância, né? Nós temos aí, eu sou o mais velho e 3 irmãos mais novos, como eu citei, o Anderson, Marconi e o Silvano, e que por destinos, né, de Deus, nos fizeram mais próximos ainda, porque logo cedo eu acabei nós perdemos a nossa mãe, né, a Proglória, muito cedo ela faleceu em virtude de um câncer, e com isso um jovem de 20 anos teve que assumir essa responsabilidade de cuidar dos outros irmãos ali, mas que Deus nos abençoou e graças a Deus hoje estamos aqui os 4. Eu sou policial rodoviário federal, né, já sou aposentado. Meus 3 irmãos também trabalham na segurança pública, são sargentos da Polícia Militar. Então Deus nos abençoou. Eu digo que as dificuldades, Paulo, elas servem também para nos moldar, né, para nos fortalecer. E graças a Deus, né, olhando sempre com essa ideia de que tudo é construído por Deus, escrito por Ele, eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço não por ter perdido minha mãe, mas por ter tido uma mãe como a Proglória, que nos orientou, nos deu esse pilar de vida, né, e que possibilitou que esse tempo que ela passou conosco aqui me fortalecesse o suficiente para conduzir a nossa casa, mesmo sem ela. E isso é fruto de Deus, primeiro, e segundo, óbvio, de toda a conjuntura social que nos permitiu, da família, permitiu continuar estudando e buscando os caminhos. E hoje eu me orgulho muito, como eu falei, de ser um policial rodoviário federal, pertencer a essa instituição que me deu a régua e o compasso para que eu pudesse caminhar na minha vida. Eu entrei na PRF com 23 anos, e esses 23 anos trabalhando aqui na região, por isso essa relação que a gente tem aqui, essa relação grande, né? Tanto aqui com a BR-324, passando por esses municípios como São Sebastião, Terra Nova, né? E vindo aí para Santa Amaro, Amélia Rodrigues, Conceição Jacuípe. Então são as cidades que estão aqui margeando essa região, que a gente tem uma relação muito próxima, assim como são também lá na BR-116 Sul, Antônio Cardoso, Santo Estevão, Rafael Jambeiro, Tanquinho. Então a gente acaba vivenciando, né, o dia a dia das cidades, mas fazendo amizades também, e isso é que importa. Graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei muitos amigos, e esses amigos moldaram então a possibilidade de que eu pudesse estar hoje em uma vida pública, né, mas defendendo principalmente aquelas pessoas
com quem eu convivi no dia a dia e sei das dificuldades. A gente, enquanto policial rodoviário federal, Alan, vivenciamos a realidade nua e crua de uma sociedade carente. Se hoje nós temos uma população ainda vulnerável, ainda passando por dificuldades, imagine o que era essa população brasileira 30 anos atrás, onde nós não tínhamos Minha Casa Minha Vida, nós não tínhamos o Bolsa Família, e as pessoas passavam fome efetivamente aqui no Nordeste. Principalmente aqui no Nordeste, as pessoas passavam fome. E nós que transitávamos nesses municípios mais carentes, nós víamos famílias passando fome. Hoje, Paulo, você não vê mais, mas eu tenho certeza que você testemunhou, ver famílias jogando moedas, né, pedindo para que a gente, ao passar com o carro naqueles buracos que existiam nas rodovias, jogasse moedas e elas ficavam ali tapando aqueles buracos. Quantas famílias você, ao longo das rodovias, via, né? Eu me lembro aqui no trecho entre Euclides da Cunha, Tucano, aquelas famílias inteiras ali na beira da pista, tapando buraco e pedindo que você jogasse uma moeda. Então, eram pessoas que passavam fome, que caçavam passarinhos para sobreviver, uma coisa que hoje a gente não vê, né? Mas, para a sorte dos passarinhos. para a sorte, graças a Deus, para a sorte dos passarinhos, as pessoas não se alimentam mais como se alimentavam dos passarinhos, mas era uma alimentação que era constante no prato de muitas famílias que não tinham outra coisa, né? Preá. Quem não se lembra, né, quem tem mais de 40, 50 anos, vai saber o que é caçar preá para comer. E não era caçar por prazer de caçar, era caçar por necessidade mesmo. Então, essa era a realidade que eu vivenciei enquanto policial rodoviário federal, transitando por esse estado, né? A gente, e por esse país também, a gente tinha contato com pessoas que passavam fome, passavam necessidade, não tinham lar. Eu costumo contar uma história, Paulo, que é a história de muitas mulheres aqui do nosso estado, do nosso país. As famílias que viviam na zona rural, viviam lá o pai, a mãe, esse pai caçando passarinho, caçando preá para sustentar suas famílias, com 5, 6 filhos, vendo a fome ali assolando. Quando chegava uma dona de casa, né, uma madame das cidades maiores indo lá na zona rural, pegava uma daquelas filhas daquele casal e trazia para a cidade maior, e essa criança era uma escrava. Geralmente era escolhida daquelas de pele mais clara para vir aqui para a cidade grande, e essa criança acabava sendo escravizada, né? Vinha para aqui, essa criança ia trabalhar em Salvador, do horário que acordava às 5 horas da manhã, porque era ela que tinha que acordar primeiro para fazer o café, para lavar os pratos, para arrumar a casa, até o horário que ia dormir, depois de lavar os pratos. Era uma escrava branca dentro dessas casas. E essa criança não recebia salário. Essa criança não tinha direito a estudar, sequer tinha direito a uma roupa nova, muitas vezes usava uma roupa de segunda mão. Quantas mulheres que estão me ouvindo agora, na faixa de 40, 50, 60 anos, não tiveram essa história? Então, isso eu vivenciei, isso eu vi, e posso dizer que isso mudou a minha vida, né, no sentido de buscar melhorias. Hoje, graças a Deus, nós temos uma sociedade que não é a melhor, que ainda falta muito, mas que situações como essa já não existem. O povo hoje tem dignidade de dizer que para trabalhar, ele trabalha se tiver um salário digno, mas não vão destocar um pasto em troca de um prato de comida, que é o que nós vimos no passado. Nós não vemos mais hoje um pai de família da zona rural aqui de Berimbau, como aconteceu muitas vezes, entregar suas filhas para ir trabalhar em Salvador, porque o pai fala, Ratinho, que, olha, aqui está ruim, mas minha filha tem o que comer. E ele não dá mais a filha para ir morar na cidade. Então, isso efetivamente me faz defender um projeto político, um projeto social, né, que foi implantado nesse país, e a gente precisa falar isso a partir de governos Lula, Dilma, que mudaram a cara desse país e trouxeram a possibilidade de que pessoas que passavam fome tivessem pelo menos um prato de comida em suas casas.
que tivessem pelo menos onde morar através das casas do Minha Casa Minha Vida. E essa é a nossa realidade, que ainda falta muito, eu volto a pontuar, falta muito, mas pelo menos nós não vemos, como víamos no passado, crianças morrerem de fome, a mortalidade infantil, morrer de 6 a 7 crianças nascidas, de cada 10, 6 a 7 morriam por falta de vacina, por falta de cuidado. Você lembra, quem me ouve, tem mais aqui, eu volto a dizer, mais de 60 anos, vai lembrar das crianças que morriam com 6, 7 dias. Era o que aquilo? Era tétano. As crianças tinham parto em casa e muitas vezes cortavam ali o cordão umbilical sem ter os instrumentos adequados, e 7 dias, 8 dias depois, aquela criança morria de tétano e ninguém entendia o porquê. Morte de 7 dias. Quem é mais velho vai saber, que eu ouvia muito de minha avó falar sobre essa tal dessa, me fugiu o nome agora, mas essa mortalidade acontecia de forma extrema e já não há muito, já não acontece tanto como acontecia tantas mulheres morrerem no parto como acontecia no passado. Com certeza. E graças a Deus tiveram esses programas, né, que trouxe essa esperança para o povo. E agora a gente encerrou o primeiro bloco, rapaz, como passou rápido, rapaz, coisa boa, né? Quando a conversa flui, passa rápido mesmo. Então vamos para o que sem ele nada acontece, né? Vamos para os comerciais. Claro, vamos lá. E o suporte 24 horas até no feriado. Vem pra GSM Bahia. Ligue 0800 023 1900 ou WhatsApp 71 3123 1900 e contrate já. Diga que você ouviu na Rádio Educadora e ganhe prêmios. GSM Bahia, conectando o berimbau ao futuro. Depois de uma manhã de trabalho ou de curtição, bate aquela fome e você merece o melhor almoço da cidade. Pastelaria no container aberto das 17h30 às 22 horas. Instagram Moraes Pastelaria. Com mais de 40 anos de história, a Climec consolidou-se como um pilar de saúde e bem-estar em nossa região. Nossa trajetória é pautada pelo compromisso inabalável com a precisão nos diagnósticos e o acolhimento humano. Unimos a experiência de décadas ao que há de mais moderno em tecnologia médica. Climec, Rua Tucídides de Moraes, em Conceição do Jacuípe. Telezap 75 981 55 25 34. Eu disse 75 981 55 25 34. Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é,
Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Pra quem gosta de mudar, porque quer redecorar. Pra quem gosta de desconto e que não dorme no ponto, vou te dar a solução. Preste muita atenção. Outlet das Tintas Berimbau é a dica, meu irmão. Outlet das Tintas Berimbau tem tudo o que você precisa. Localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 123. Telezap 759-9266-5529. Cobrimos qualquer oferta. A Fertimax oferece uma linha completa de produtos de alta qualidade para potencializar o seu cultivo. Seja qual for a sua necessidade nutricional, a Fertimax tem a solução. Análise de solo, consultores especializados, adubos e muito mais. Com a Fertimax, você semeia com qualidade e colhe com excelência. Fertimax, BR 324, Distrito do Bessa, sentido Salvador Feira. Mais informações, 75-3257-2221. Fertimax, maximizando resultados. Atenção, Conceição do Jacuípe e região. Quer variedade, preço baixo e qualidade? Venha para a Mega Shopping 20 e 25. Roupas, calçados, sandálias, tênis, brinquedos, eletrônicos, ferramentas e utensílios para a sua casa. É na Mega Shopping 20 e 25. Avenida Getúlio Vargas, número 106, ao lado do Hiper Andrade. WhatsApp 759-8817-5415. Ou siga no Instagram, @Shopping G20CJ. Mega Shop 2025. Variedade, economia e qualidade para você. Alô Berimbau, tem novidade deliciosa esperando por você. Chegou a Real do Solar Berimbau, trazendo os melhores sorvetes, picolés incríveis, açaí de qualidade e muitos sabores para toda a família. Tudo isso em um ambiente moderno, acolhedor e preparado com muito carinho para receber você. Praça Manuel Teixeira de Freitas, número 28, no Paris Center, próximo a Super Deli. Siga nosso Instagram, @Real do Solar Berimbau. WhatsApp 759-890886. Real do Solar Berimbau. Não gosto, eu amo. Cada sorriso é único e merece um cuidado especial. A Clínica Isabela Sampaio, em Berimbau, oferece um atendimento personalizado para garantir que suas necessidades dentárias sejam atendidas de forma eficaz e cuidadosa. Contamos com consultas de rotina, ortodontia, prótese dentária, endodontia, implante, tratamentos estéticos personalizados, entre outras especialidades. Agende sua consulta e descubra como podemos ajudá-lo a alcançar um sorriso saudável e radiante. Clínica Isabela Sampaio, Odontologia Especializada. Rua Chile, número 37, primeiro andar, em cima do Laboratório Vitalab, em Berimbau. Telezap 75-99100-5920. Alô, Feira de Santana e região. Na Luizinho iPhones você encontra iPhones de qualidade, com procedência, segurança e o atendimento de quem realmente entende do assunto. Uma das lojas de iPhone mais bem avaliadas de Feira de Santana. Precisa de assistência técnica? Aqui também tem. Luizinho iPhones, Avenida Getúlio Vargas 590 no centro. Edifício Odonto Med. WhatsApp 75-98279-9339. Luizinho iPhones, confiança, qualidade e o seu iPhone novo está aqui. Você não precisa sair de Berimbau para comprar peças nacionais ou importadas para o seu carro. Na Berimbau Auto Center tem pneus nacionais e importados, troca de óleo, filtros, desempenho de rodas, serviços de suspensão, mecânicas em geral, alinhamento 3D e balanceamento digital. Isso mesmo que você ouviu. Alinhamento 3D e balanceamento digital. Berimbau Auto Center, Avenida Getúlio Vargas, fone 75-99112-9147 ou 99180-7001.
Perder um ente querido nunca é um momento fácil, por isso, nessas horas é importante poder contar com os planos funerários Sacre. O Grupo Sacre está no mercado há 17 anos, sempre trabalhando com seriedade, respeito, confiança e o carinho que você tanto precisa. Dispomos de centros de velório, urnas variadas, translados, coroa de flores e todo o suporte necessário 24 horas por dia. Ligue 4002-2153 ou chame no WhatsApp 75-3243-3113. Sacre, sua família merece o melhor. Você sabia que o sistema de escapamento, além de deixar o seu carro mais silencioso, também deixa o carro mais econômico? Na Casa do Silencioso Auto Escape você encontra tubo do motor, flexível catalisador, abafador intermediário, silencioso traseiro, ponteiras e muito mais. Casa do Silencioso Auto Escape, Avenida Getúlio Vargas, entrada da Mansão dos Coqueiros, em Conceição do Jacuípe. Telezap 75982490289. Na hora de dar mais sabor à sua comida, escolha a qualidade. A JZ Produtos Naturais tem os temperos que conquistam o paladar e fazem a diferença na sua cozinha. Tempero caseiro, natural e cheio de sabor para deixar suas receitas ainda mais especiais. E não para por aí. Na JZ, você também encontra doces naturais, aipim chips, banana chips crocantes e muito mais. JZ Produtos Naturais. Mais sabor, mais qualidade e aquele tempero especial que não pode faltar no seu dia a dia. WhatsApp 71 992 46 35 17. Trabalho que se vê, compromisso que se sente. O vereador Peudimário Bronca segue firme em seu primeiro mandato, com um pé na comunidade e ouvido no povo. Peu trabalha pelo fortalecimento do esporte e pela valorização da nossa educação. Investir na juventude é garantir um futuro melhor para todos nós. Vereador Peudimário Bronca, um mandato feito com o povo e para o povo. Educadora FM 88,5. Você está ouvindo o programa Tudo Importa. Apresentação, Alain de Procida. É hora de bate-papo. Agora é De Frente com Alain de Procida. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui no nosso programa Tudo Importa, na frequência que tudo importa. E temos aqui nossos amigos Paulo Ratinho e nosso amigo Silvio Dias. Vamos falar, né? Vamos dar continuidade à nossa conversa, porque ainda tem muito que se falar, né? Tem essa questão da BR-324 e as atuações que o MAC já fez, né? Oh, coisa boa! Agora, Silvio, eu queria perguntar a você disse que com 23 anos adentrou nesta questão da Polícia Rodoviária Federal. Eu queria saber qual foi os estudos que precisou ter feito, motivou, né? O que motivou, qual foi assim, se foi pretensão salarial, se foi estabilidade, se foi alguém da família que já era. Me diga aí um pouco dessa história. Alain, primeiro eu tenho que enaltecer o ensino público, porque eu sou fruto da escola pública. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Minha mãe era professora de escola pública, professora primária de escola pública, e eu estudei desde do primário, né, a primeira, a quarta série, depois o ginásio e indo para a escola técnica em Feira de Santana, que foi o que deu uma grande virada em minha vida, mudança ali de chave na minha vida, foi a escola técnica, né, onde eu fiz amizades e também pude ter uma dedicação maior ao estudo e me possibilitou fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que era uma instituição que para mim não era muito conhecida, eu não tinha um conhecimento exato do que era a Polícia Rodoviária Federal, mas tinha a noção de que precisava ter uma estabilidade, né? Quando você tem, no meu caso, né, com 23 anos eu já tinha 2 filhos, né? Tem Júnior que está aqui já, tem Glória que está aqui também comigo, né? E esses 2 já eram nascidos quando eu ingressei na Polícia Rodoviária Federal com 23 anos. Então, um pai de família precisa ter estabilidade, e o que me motivou a ingressar no serviço público
também foi essa questão da necessidade da estabilidade. Depois eu continuei no ensino público, indo para a Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu fiz o curso de administração. Então eu devo tudo ao Estado brasileiro, ao Estado da Bahia, que me permitiu estudar e também me profissionalizar através da Polícia Rodoviária Federal. E hoje eu digo que eu preciso dar um retorno a essa sociedade, porque tudo que eu conquistei foi através dos órgãos públicos, seja a educação pública, seja a universidade pública, seja sendo servidor público. E também quero enaltecer, além de enaltecer o ensino fundamental e médio público, eu quero enaltecer também as universidades públicas, que cumprem um papel belíssimo de serem centros de excelência. Aqui na região nós temos a Universidade Estadual de Feira de Santana, mas nós temos também a UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem sede aqui em Cruz das Almas, que inclusive formou o nosso governador da Bahia hoje, Jerônimo Rodrigues, que também estudou a vida toda em escola pública, passou também no caso, pela universidade, através do curso de agronomia, né? A UFRB também hoje está em Feira de Santana. Então, abriu as portas para muita gente poder romper as bolhas, né, que muitas vezes não permitiam que o filho de um pobre, o filho de um vaqueiro, o filho de uma professora primária pudesse passar em um bom concurso público. E passei através desses estudos e vejo hoje que o ensino está mais democratizado, no sentido de que o filho de uma empregada doméstica, o filho de uma lavadeira pode chegar a ser um médico, chegar a ser um doutor advogado, um doutor engenheiro, né, como eram chamados essas profissões antigamente, engenheiro e advogado, né? Então, isso possibilitou através de quê? Através das cotas, dos programas de cotas que alguns reclamam, que outros não falam sem saber do que se trata, mas foram os programas de cotas estabelecidos pelos programas, pelos governos petistas nos últimos anos, que permitiu que jovens conseguissem acessar tanto o ensino público como também universidades particulares, mas através das cotas, através do Enem, através do FIES, que permitiu que essas pessoas pudessem ter um ensino público, permitiu que pudessem ter um curso superior, né? E essas cotas que garantem, primeiro, o acesso a estudantes da escola pública, porque muita gente se engana, não sabe como é que funciona. Mas a primeira regra é, você é aluno de escola pública, você vai concorrer com aluno de escola pública. Esse é o primeiro recorte, né? Primeiro recorte é esse, aluno de escola pública concorre com aluno de escola pública. Por que isso? É você dar igualdade. Falar em igualdade sem falar em diferenças, você está mentindo. Não existe você dizer que todos terão que concorrer no mesmo nível, né? Se você tem pessoas que estudaram em escola pública, muitas vezes sem as condições necessárias, como eram as escolas que eu estudei, que Paulo estudou, né? Com aquele que estudou nas melhores escolas particulares. Claro que aqueles que estudaram em escolas particulares vão ter acesso mais fácil. É aquele que foi bem alimentado, é aquele que teve um lar que lhe possibilitou estudar, que não precisou trabalhar aos 12, 13, 14 anos, né? Esse jovem que estudou a vida toda em escola particular, que teve uma família organizada, estruturada, é claro que ele tinha mais condições de acessar os melhores empregos, acessar as melhores universidades. Então a cota, o sistema de cotas, inicialmente baseado em aqueles que vêm da escola pública, é uma forma de você dar igualdade. E segundo, você permitir que houvesse também uma reparação a partir da questão racial. Porque se nós falamos que temos uma dificuldade para aquele que estuda em escola pública, essa dificuldade é maior ainda se esse pobre que estuda na escola pública é da cor preta, se é negro, se é pardo. Ele sofre ainda mais com as dificuldades da discriminação racial que ainda é latente no nosso país, que por mais que a gente não queira enxergar,
existe ainda, nós estamos no século XXI e ainda existe, basta você verificar pelos números de mortes que nós temos em ações policiais, onde a grande maioria são negros. É a nossa sociedade que é racista e precisa reparar isso, reparar o que ocorreu com a comunidade negra, com a comunidade quilombola, com a comunidade indígena, e por isso é importante que as cotas também tenham esse olhar diferenciado e permitam que esses recortes da sociedade possam acessar o ensino público e superior, ou através diretamente da universidade pública, ou através da universidade particular, por meio do Enem, do FIES, do ProUni. Então, é uma mudança que houve, e eu gosto de enaltecer isso, porque são mudanças que permitem, como eu disse no início, que a filha de uma empregada doméstica possa sonhar em ser médica e realizar esse sonho. Como a gente vê hoje, apesar das dificuldades, a gente consegue ver pessoas que entraram na universidade através da cota e conseguem se formar, abrindo a chance para todos. Isso é democracia, isso é dar direito a todos de ingressarem e terem as oportunidades iguais. As cotas é uma dessas. Então, eu fico realmente satisfeito quando vejo um negro em um hospital e ele me diz que veio da universidade pública, que veio do ensino público, que a sua mãe, o seu pai tinham profissões, por mais que honradas, mas profissões que não tinham o poder aquisitivo financeiro que outras profissões tinham, e mesmo assim ele conseguiu chegar através de uma faculdade, né, através do acesso à faculdade por meio de cotas, conseguiu se formar e hoje exercer a profissão. Hoje exercer a profissão, coisa boa, viu? E eu mesmo sou estudante de universidade pública, fui estudante de escola pública, faço economia na UFS, graças a Deus, né? Graças aos programas do governo. Lhe contar aqui não um segredo, mas fazer um relato. Eu também iniciei o curso de economia também na UFS, depois mudei para o curso de administração, mas cursei lá 2 etapas. A UFS, que é uma grande universidade, que realmente orgulha o povo da Bahia, em especial o povo desse Portal do Sertão, porque lá na época que eu estudei, isso foi de 98 a 2003, lá estudavam pessoas daqui de Berimbau, eu tive colegas daqui de Berimbau, de Alagoinhas, dos 4 cantos desse estado, demonstrando a importância de nós termos uma universidade pública, aberta e acessível a todos, e que naquela época, né, mesmo contrariando a reitoria, né, que naquela época era uma reitoria ligada ainda a um grupo mais, digamos assim, não tão democrático, mesmo assim, permitia que os alunos pudessem se deslocar através do ônibus da UFS. Eu via muitos colegas meus que estudavam e deslocavam através do ônibus que levava os professores. Então, essa UFS realmente abraça, e eu gosto realmente de demonstrar o carinho que tenho por essa universidade o tempo todo. É isso mesmo, mãezona UF. E você, caro ouvinte, que queira mandar uma mensagem aqui para a gente da mesa, para mim, para o nosso amigo Paulo Ratinho, para o nosso amigo Silvio Dias, o nosso número é 759-9203-6677. Repetindo, 759-9203-6677. E agora, Paulo, a gente vai tocar no assunto, né? Um assunto interessante, a questão da BR-324. Quais foram os problemas que teve aí na BR-324 depois da saída da Via Bahia? Eu queria só, antes de entrar nesse tema, dizer que é uma coincidência muito grande. Quando o Silvio conta a história dele, eu fico aqui, ó, a mesma história. Eu também estudei aqui no curso fundamental, o ginásio, aqui com o São Japipe, e vi que eu aqui ia ficar nisso. Até o meu pai de criação tinha um caminhão, ele queria que eu aprendesse a dirigir caminhão, e eu digo, se eu for aprender a dirigir caminhão, eu vou ser caminhoneiro. Aí eu pegava as marchas, passava errado e tal, e já preparando para eu ir embora para Salvador para estudar. E aí eu tive, em 1976, eu peguei as minhas economias, que eu vim dessa história toda, meus avós me criaram agricultores, minha mãe fazia charuto e eu pegava bagacinho nos mercados e levava para ela fazer charuto também.
E eu tive sempre a ideia de estudar, de ter um nível, pelo menos nível técnico. Eu fui a Salvador, fui para morar no bairro de São Caetano, e lá eu entrei no Pinto de Carvalho, onde me formei em técnica e eletrotécnica. E foi que abriu as portas para eu adentrar o polo petroquímico. Coincidentemente, fui trabalhar na Nitrocarbono, onde tinha o companheiro Jacques Wagner, que me deu os primeiros... me impulsionou, me mostrou a questão do movimento sindical. Então, em 1978, eu já estava dentro do movimento sindical. Em 1979, já estava lá e tal, começou a discutir o partido. Em 80, nós juntos... Eu falo para o pessoal que o PT nasceu primeiro, que eu vi o primeiro filho. Nasceu dia 29 de março de 80 e meu filho nasceu no dia 22 de maio de 80. E aí e a gente teve uma experiência em 81, que quando teve a primeira greve do polo petroquímico, que foi da Nitrocarbono, que eu fui, ao retornar da greve, fui demitido, com um filho de 1 ano, em 81. E eu não me passei, eu fiquei 6 meses sem conseguir entrar em emprego nenhum, quando um amigo meu, engenheiro, que saiu de lá da Nitrocarbono, foi para Caralho Metal, me chamou: Paulo, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum, vem para cá, você passa pelas empreiteiras, fica quietinho, para ver se a gente consegue colocar você na Caraíba Metais. Dito certo, passei por 3 empreiteiras, Unicef, Geprotec e Petroval. Aí conseguimos uma articulação lá, eu entrei para a Caraíba Metais. E com 2 meses eu estava me candidatando à CIPA, fui eleito vice-presidente da CIPA, reeleito vice-presidente da CIPA. E no meio do mandato da CIPA teve a eleição para a direção do Sindicato Metalúrgico do Estado da Bahia, o qual fui eleito diretor do Sindicato Metalúrgico. Então, essa trajetória minha do movimento social, o movimento dos trabalhadores, a luta em defesa dos direitos, me deu assim essa experiência. E aconteceu que eu, ao ir para o sindicato, 2 anos de mandato, o pessoal queria aumentar a mensalidade de 1% por 2%, eu fui contra, perdi na direção, mas eu chamei o companheiro que ficou na CIPA no meu lugar, e nós chegamos lá e derrotamos a direção do sindicato ao manter o 1%, quando a proposta nossa era de aumentar o número de sindicalizados, não aumentar a mensalidade sindical. E disso aí eu voltei para a Conceição do Jacuípe e depois retornei, fiz concurso para o Estado, para professor, ensinei como professor da área de eletricidade. E por aí vai. E retornei depois em 2022, estou aqui, né? Nesse período, em 2002, fui candidato a deputado estadual, fui o maior votado da cidade, inclusive derrotamos o candidato da atual prefeita, que era Vespasiano, derrotamos o coronel, que era aqui da região, sem nenhuma estrutura financeira, mas em cima de uma luta, de uma busca para dar vez e voz às pessoas. Então, estamos aqui, concorri já candidato a prefeito em 2004, candidato a vereador em 2008 e por último, nós juntos fomos candidatos a vereador em 2024. Mas sempre naquela caminhada de busca da consciência, sem buscar essas coisas que eu detesto, que é o pessoal hoje ficou viciado em vender votos. E eu, se for por esse motivo, eu nunca vou me eleger, porque não vou comprar voto. Eu gosto de levar as pessoas a tomarem consciência, né, de defender quem luta pelos seus direitos, porque para ser representantes da comunidade, da sociedade. É isso aí. Então, agora nós fundamos o MAC, Movimento de Ação Comunitária Cidade em Movimento, onde nós detectamos essa situação da BR-324, vendo, ouvindo, né, lá, nós estamos praticamente dentro da BR-324, e notamos que houve uma situação assim que imediatamente começou a acontecer acidentes diariamente, constantemente. Fomos na BR, olhamos, verificamos, filmamos, e depois fui investigar o que estava ocorrendo. Como eu fui uma pessoa que eu vim da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e eu vi que tinha muitas falhas
na BR-324, principalmente na questão dos equipamentos de segurança, que são os radares, o redutor de velocidade, sinalização vertical e horizontal, tem as partes das contenções da BR, que talvez o Silvio saiba falar melhor do que eu, e tudo arrebentado por questão de não ter esses equipamentos. O pessoal não tem a educação como na Europa, de que não precisa ter sinalização nem nada. As pessoas sabem que tem que manter a velocidade que é recomendável para a questão de segurança. E nós temos outras características na BR-324, principalmente da área de Amélia Rodrigues até São Sebastião do Passé, que é a questão do massapê, a questão do lençol freático, ele ser mais desregulado. E aí aquele terreno ali, a água vem e deixa o asfalto vulnerável, e não adianta eles estarem tapando buraco, consertando algo por cima, porque embaixo a água não deixa uma estabilidade. Então, preciso fazer um projeto que tenha uma tecnologia de escoamento, de drenagem da água, para que a água não fique no seio da pista e não tenha esses constantes afundamentos da via viária. Então, baseado nisso, nós tomamos a iniciativa, fizemos um ofício para o DENIT, pedindo que ele tomasse as providências, e logo após, depois de 76 horas, nós entramos com a representação do Ministério Público Federal pedindo a improbidade administrativa e o crime de responsabilidade do Estado através do DENIT por não estar dando estas condições necessárias para a população baiana e de outros estados, que a BR-324 recebe pessoas do Brasil inteiro, está nessa situação, causando tantos acidentes, mortes e perdas materiais, e enchendo os hospitais também, em consequência da má condição da BR-324. Então é algo que a gente tem que gritar e alertar e chamar as autoridades, chamar as pessoas, os municípios que estão nessa área, para que eles também ajudem a fazer essa pressão. Apesar de que já estamos tendo resultado, alguns locais já estão colocados radares, já estão fazendo as sinalizações verticais e horizontais, mas ainda tem muito. Essa BR, para ela retomar as suas condições, precisa de ter uma ação rápida e responsável para que a gente amenize a situação que está ocorrendo e diminua o número de acidentes e de mortes que está ocorrendo na BR-324. Realmente é muito complicado essa questão da BR-324, muitos acidentes. E a gente vai dar continuidade nessa questão daqui a pouco.
Vamos falar, né? Continuar falando sobre nosso amigo aqui, Silvio Dias. Ele que está com pretensão de uma pré-candidatura. Já está oficializada, né, Silvio, a pré-candidatura? Sim, a pré-candidatura está oficializada. A gente já demonstrou junto ao partido a intenção de formular a candidatura, né, que deve acontecer a partir da convenção prevista agora para o final de julho. Então, até então, a gente ainda está na condição de pré-candidato, dialogando, mostrando aos amigos a importância da gente ter essa candidatura fortalecida aqui na região, para defender, como eu falei, as necessidades, né? Defender a melhoria das condições para o nosso povo, enfrentar os problemas, né, que são comuns. Eu falei aqui da questão da mobilidade, mas quero citar outros. Não há como nós falarmos de, por exemplo, o esgotamento sanitário, que é um problema de toda a região, se a gente não falar de forma conjunta, né? Nós temos aqui próximo a Pedra do Cavalo, que é um local que fornece água para toda essa região, e a gente precisa discutir, se a gente fala de esgotamento sanitário, a gente precisa discutir com todos os prefeitos, com todas essas comunidades. Se a gente fala de segurança pública, a gente precisa envolver todas essas questões. São problemas que são similares e precisam ser enfrentados, precisa que exista representantes com essa disposição de enfrentar esse problema, dialogar, e é nesse sentido que nós estamos construindo, então, esse caminho, né? Dialogando, claro, dentro do grupo, dialogando com o grupo que governa o Estado hoje, que tem o Jerônimo Rodrigues, tem o nosso querido amigo Wagner, Rui Costa, como grande exemplos a serem seguidos, juntamente com o nosso presidente Lula, né? E estamos nessa caminhada buscando, claro, chegar a conseguir representar e representar bem toda essa região. Como eu disse a vocês, a gente tem uma relação muito próxima aqui com a cidade, né? Muitos amigos, inclusive quero novamente deixar um abraço aqui para outros amigos, pedir a sua benção, mandar um abraço para Neves, para Gilmara, para a dona Ana do Requeijão. Estive lá, inclusive, dia 13 de junho, no dia de Santo Antônio. Ela que é devota de Santo Antônio, que fez uma belíssima celebração belíssima lá na sua casa. Também a Roberto, a Genilson, a Muqueca. Quem não conhece o Muqueca aqui, hein? Diga com o Muqueca hoje, fale com ele que você estaria aqui. Pronto, então são pessoas que a gente tem dialogado aqui na região. Claro, já tem uma relação de vida com essas pessoas e agora quer efetivamente poder colaborar com a cidade, colaborar com a região através dessa pré-candidatura. Que não posso esquecer também de mandar um abraço aqui para os meus companheiros do PT, do Partido dos Trabalhadores, a presidente Maia, que está com certeza deve estar nos ouvindo, ao querido amigo Venceslau. E nessa luta, nessa caminhada, claro, a gente conta com vários amigos aqui na região, como Paulo, que também está nessa caminhada junto conosco, para que a gente possa conseguir, efetivamente, chegar lá em 2027, estar representando bem aqui toda a nossa região. Isso aí, coisa boa. Pois é, Silvio. O último candidato a deputado estadual que nós apoiamos aqui foi o companheiro Bira Coroa, onde nós alcançamos em torno de 689 votos. E ele foi o mais votado da base do governo do estado aqui dentro do município. E a gente teve, ele nos disponibilizou os cargos aqui do estado para que a gente administrasse. Então, a gente fez isso, e o que eu peço, sempre eu bato nessa tecla, é o compromisso com a comunidade de Conceição de Jacuípe. Eu nunca pleiteei nenhum tipo de benefício pessoal, nem para mim, nem para minha família, porque eu faço política de forma coletiva, eu penso no coletivo. Me chamam de burro, que eu estou fora, que não é bem isso, mas eu consegui para a Conceição do Jacuípe, nesse tempo que Bira foi o mais votado aqui, o acesso da BR-101 pela ABA-84, ali através do Pardo Gordo,
conseguimos com Biracuru a ampliação do sistema de abastecimento de água de concessão de Jacuípe, que estava precário, e aí foi conseguido Retrans, vários e vários outros benefícios para a coletividade. Então, o mesmo fala aqui diante de você, para que ao conseguir, né, os votos da comunidade de Conceição de Jacuípe, assuma um compromisso com a comunidade, as demandas que nós colocamos à sua disposição, que você abrace e direcione para a população, porque esses compromissos que eu assumo quando a gente tem essa responsabilidade de apresentar o nome. Eu quero falar que David Bacelar é o pré-candidato ao qual estou apoiando para o federal, né? E nós assumimos um compromisso com o Radiovaldo, é um companheiro da base do partido também, e não deixaria nunca de estar também abraçando a sua campanha pela nossa identidade. Você é dirigente sindical, eu também sou ex-dirigente sindical, como é o exemplo de David Bacelar, que é o coordenador da FUP Nacional, Federação Única dos Petroleiros, e Radiovaldo também, meu dirigente sindical do pessoal do Sindipetro. E essas características que eu observo e olho, porque ele se identifica comigo, porque como ex-dirigente sindical, eu sei que a pessoa que tem um mandato, né, em defesa da luta dos trabalhadores tem já a capacidade de defender toda uma comunidade nas suas principais demandas, né, dos compromissos assumidos na campanha, na pré-campanha, e trazer respostas para a comunidade. Então, é isso que a gente coloca em sua frente, para que você realmente assuma essa responsabilidade com a população de Conceição de Jacuípe e da região. Bom, tenho certeza que o compromisso está feito, o compromisso será cumprido. A gente tem esse compromisso feito aqui com a cidade de Berimbau, de representar e representar bem, mas principalmente de, claro, dialogar sempre. A nossa forma de condução é sempre essa, de dialogar, e vejo a necessidade, claro, da gente ter uma base consolidada para dar apoio tanto ao nosso governador Jerônimo Rodrigues, como também ao nosso presidente Lula, né? Eu costumo falar que a gente só sabe quem é quem se a gente for olhar realmente o passado das pessoas, como eles votam lá, né? Principalmente nós trabalhadores temos que estar atentos a isso, quem é que nos representa efetivamente lá no Congresso Nacional, quem tem uma postura de nos apoiar nas nossas demandas. Nós estamos aí agora com a votação do fim da escala 6x1, a gente precisa acompanhar e ver o que é que está acontecendo lá no Congresso, porque a Câmara dos Deputados aprovou, mas aprovou sob pressão, precisou ter pressão popular para conseguir aprovar, e está lá travada no Senado, porque nós não temos no Senado uma presidência que esteja efetivamente ao lado do povo trabalhador brasileiro. Está travando lá o andamento da proposta do fim da escala das 6x1. Mas nós temos também, e é uma bandeira nossa aqui na região, que é a adoção da tarifa zero no transporte público, que é extremamente viável de acontecer. Nós precisamos adotar a tarifa zero para dar, primeiro, a possibilidade de você ir e vir. Se você não tem dinheiro hoje, você não tem direito de ir e vir. Então a gente precisa garantir isso através de um transporte público que tenha tarifa zero, que lhe dê condições de mobilidade, mas também dê condição de você estudar, de você ir ao médico, e isso tudo se consegue a partir da tarifa zero, que está sendo trazida através do governo Lula. É possível a gente implantar. Nós temos aqui a Lagoinha, vizinho, que já tem a tarifa zero nos finais de semana, então é possível adotar. Agora, se nós não tivermos um Congresso que esteja de acordo às causas do nosso povo trabalhador, como é que a gente vai conseguir avançar? Eu sou sindicalista, como você falou, eu sou presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais aqui na Bahia, e sei a dificuldade que é chegar lá no Congresso para você dialogar sobre segurança pública com pessoas que não têm compromisso com a segurança pública. Né? Não tem esse compromisso
efetivo, porque tem muito discurso falando de segurança pública, mas quando você vai ver, então, essas pessoas que fazem esse discurso falso sobre segurança pública estão ligados muito às milícias, principalmente lá no sul do país, no Rio de Janeiro e outros estados, mas não fazem efetivamente a defesa da segurança pública. Nós estamos com a proposta da PEC 18, que está lá no Congresso, parada no Senado Federal, porque o presidente botou uma pedra em cima, o presidente do Congresso, do Senado, o senhor Alcolumbre, e não deixa a PEC tramitar, um prejuízo para a nossa sociedade. E fala-se em combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado se faz com inteligência, se faz com investimento, se faz com interesse político de que aconteça, e infelizmente nós não temos representantes lá em quantidade suficiente para isso. Por isso que nesse momento de eleição é importante a gente estar atento. E falando de segurança pública, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Major Rosa Wilson aí da 66 CIPM, que tem aqui a responsabilidade da segurança. Mandar também um abraço para meu amigo Rubens, que foi coordenador do posto do Detran aqui, eu que fui muito tempo diretor do Detran em Feira de Santana e região, e aqui o posto do Detran era subordinado lá à Sedetran, que eu era responsável, então eu estive aqui inclusive na inauguração do posto do Detran aqui, e o Rubens fez um trabalho excelente. Um abraço também para a Rosângela. A Rosângela, eu conheço ela há mais de 30 anos, trabalhou comigo antes de eu entrar na Polícia Rodoviária Federal, em uma empresa chamada Comercial Santista. Então, Rosângela, um grande abraço. E por fim, um abraço também para a Gilmara da Cavalgada. Gilmara, nossa amiga. Gia também, né? Silvio, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Muito obrigado de novo, Paulo Ratinho. Foi uma honra receber vocês. E é isso aí, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alan. Alan, eu que agradeço. O tempo passou voando. Passou mesmo. Quando a gente tem um bate-papo agradável como foi aqui hoje, as coisas do tempo anda, e vejo você com um futuro belíssimo na comunicação e também na política, porque você leva jeito. Com e a certeza. gente precisa ter homens e mulheres, principalmente mulheres, que jovens aí, também, os homens. A gente precisa ter mais mulheres na política e precisa ter jovens como você, Alan, na política, com uma cabeça boa, para que a gente possa renovar a política no nosso município, no nosso estado e no noso país. E é importante ter a coragem de falar de política e de entrar na política. Então o papo aqui foi belíssimo. Ademário Reis, parabéns pela rádio, extrema qualidade, um estúdio aqui belíssimo, né? Bem organizado aqui a rádio. Então meus parabéns e meu abraço. E agradeço aqui a você, a Débora e, claro, a todos que estão nos ouvindo, que tiveram, e nos assistindo também aqui pela internet, tiveram a paciência de nos ouvir aqui. Grande abraço. Então, caros ouvintes, vejo vocês no próximo sábado, na frequência que tudo importa.